O batismo é o sacramento que nos torna filhos de Deus Pai, irmãos de Jesus, membros da Igreja e templos do Espírito Santo. Recebemos a filiação divina e com ele o pecado original é apagado. Ou melhor, é infundido em nós a graça santificante perdida pelos primeiros pais por ocasião da culpa original. No Evangelho, Jesus é taxativo quando diz: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Este renascimento, que não pode em nenhuma hipótese ser confundido com reencarnação, sobre isso vou deixar um link de um vídeo nosso na descrição. Este renascimento é operado através do batismo instituído por Jesus Cristo. É tão importante que o batismo nos sela, sobrenaturalmente falando, para a possibilidade real da salvação. Digo possibilidade porque caso e quando alcançarmos a idade da razão, precisamos aderir a esta fé e buscarmos a nossa santidade. Sobre o tradicional e bíblico batismo de crianças, temos um vídeo sobre o assunto no canal, link na descrição. E também sobre a salvação por Jesus Cristo por meios extraordinários que excluem o batismo sacramental, também temos um vídeo, mais um link na descrição. Neste vídeo vamos tentar responder algumas questões. Quem pode batizar uma pessoa? Somente o sacerdote? E se o batizando estiver correndo risco de morte? É possível batizar um feto abortado? E diante das múltiplas denominações cristãs que existem, quando um cristão migra para uma outra igreja, ele precisa ser rebatizado? Isso é possível ou é necessário? Antes de tudo, precisamos entender que o ministro ordinário do batismo é o bispo, o presbítero, ou padre, ou diácono. Porém, o Código de Direito Canônico, no cânon 861, parágrafo 2º, diz: na ausência ou no impedimento do ministro ordinário, o catequista ou outra pessoa para isto designada pelo ordinário local pode licitamente batizar, em caso de necessidade, qualquer pessoa movida por reta intenção. Os pastores de almas, principalmente o pároco, sejam solícitos para que os fiéis aprendam o modo certo de batizar. É isso mesmo que acabamos de ler. Em caso de necessidade, como por exemplo em perigo de morte de uma criança numa clínica, qualquer pessoa pode batizar, mesmo que não tenha sido ela mesma batizada. Basta que aplique a matéria, água natural, e as palavras correspondentes. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, recebeu da Santa Fé a faculdade de permitir que as dioceses do Brasil possam designar leigos como ministros extraordinários do batismo. Deve haver imperiosas razões para que isso aconteça. Vale lembrar que o ministro não ordenado não pratica o exorcismo, nem as unções e nem o éfeta, abra-te, com a saliva, que consta do rito do batismo. Se houver dúvidas sobre o batismo de uma pessoa, isto é, se ela foi batizada ou não, existe a possibilidade do batismo sob condição. Novamente, o Código de Direito Canônico nos orienta. Havendo dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi conferido validamente, e se a dúvida permanece após séria investigação,
o batismo lhe seja conferido sob condição. Aqueles que foram batizados em comunidade eclesial não católica não devem ser batizados sob condição, a não ser que, examinadas a matéria e a forma das palavras no batismo conferido, e levando-se em conta a intenção do batizado adulto e do ministro que o batizou, haja séria razão para duvidar da validade do batismo. Isso demonstra a seriedade da Igreja Católica com os sacramentos instituídos por Jesus. Não se batiza duas vezes. O batismo não é uma inscrição para ingressar em determinada denominação cristã. Isso nunca foi ensinado por Cristo. A própria Conferência Nacional dos Bispos, depois de uma pesquisa feita para saber o modo como as próprias comunidades católicas batizam no Brasil, chegou às seguintes conclusões. Primeira, batizam validamente de modo a excluir outro batismo, mesmo sob condição, as comunidades orientais ortodoxas, a comunidade dos velhos católicos, dos anglicanos episcopais, as luteranas e a metodista. Segunda conclusão, outras comunidades professam conceito de batismo diferente do católico. O batismo não justificaria e por isto não seria necessário. Por isto, alguns de seus pastores não seguem exatamente o rito batismal prescrito. Todavia, se há certeza de que a pessoa foi batizada de acordo com o rito adotado por essas comunidades, não se deve rebatizar nem sob condição. Tais são as comunidades presbiterianas, as batistas, as congregacionalistas, as adventistas, a maioria das pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, o Exército da Salvação. Este grupo, inclusive, vale lembrar, não costuma batizar, mas quando faz, costuma fazê-lo validamente. Terceira, deixam dúvidas e, por conseguinte, suscitam a necessidade de novo batismo, sob a condição: se não és batizado, eu te batizo. São elas: Igreja Pentecostal Unida do Brasil, batiza em nome de Jesus e não da Santíssima Trindade; igrejas brasileiras, Mormons, porque negam o papel redentor de Cristo, e como em várias outras seitas protestantes menores. Quarta, com certeza batizam invalidamente. As Testemunhas de Jeová, porque negam a Santíssima Trindade, sendo considerados pseudo-cristãos e não efetivamente cristãos, segundo estudo criterioso das religiões, a ciência cristã e os grupos religiosos não cristãos, como a Umbanda e a maçonaria. Vocês podem achar curioso a inclusão da Umbanda e da maçonaria, mas aqui podemos englobar todos os grupos religiosos e, por mais que muitos pensem, a maçonaria é um grupo religioso, inclusive enganando muitos cristãos por causa disso. Bem, aqui podemos englobar todos os grupos religiosos que usam figuras cristãs misturando-as às suas doutrinas, como acontece no sincretismo religioso, onde Jesus, Maria e outros santos cristãos são nomeados como divindades pagãs. Obviamente, justamente por causa desta confusão, é importante avisar que os batismos ministrados nesses grupos não são batismos cristãos, não são válidos. Para terminar, duas questões um pouco delicadas. Primeira, devemos batizar uma criança encontrada sem pais ou identificação? Segundo o cânon 870
do Código de Direito Canônico se, após investigação, não for encontrado documentos ou provas que comprovem seu batismo, uma criança exposta ou achada deve ser batizada. Segunda questão: os fetos abortados devem ser batizados? Infelizmente, meus irmãos, isso acontece. Fetos abortados encontrados vivos ainda. Segundo o Cânon 871, se estes fetos estiverem ainda vivos, devem sim ser batizados, na medida do possível. Peçamos a Deus que o batismo nunca seja desacreditado ou abandonado. É uma tristeza perceber que muitas famílias têm cultivado o secularismo e o ateísmo em seus lares e dispensado seus membros, crianças ou adultos, do sacramento que pode nos levar à salvação, o sacramento da filiação divina. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham tirado muitas de suas dúvidas sobre o sacramento do batismo, sobre esses casos tão específicos. De qualquer forma, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.